Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Alegria estar com vocês, mais um domingo. Privilégio enorme poder estudar a Bíblia com vocês e a gente dedicar mais um tempinho nessa série que tem sido tão legal, que tem sido tão importante estudar sobre esse tema com vocês. Certamente quando eu tenho falado aqui, domingo após domingo, eu quero que você saiba que eu tenho pregado ao meu coração em primeiro lugar, Deus tem falado muito ao meu coração. Certamente tem muitas áreas da minha vida que eu preciso crescer, que eu preciso desenvolver. E eu tenho certeza de que essa série pode nos ajudar nessa caminhada. Tudo sobre Jesus. A ideia de que a caminhada cristã é uma caminhada com um só alvo, que é Jesus Cristo. Com um só caminhar em direção a Jesus. E o meu desejo, a minha intenção com essa série é que nós juntos possamos descobrir o que é realmente uma vida centrada em Cristo. Quais são as implicações, quais são as marcas, quais são os valores, quais são os sonhos de alguém que vive realmente com Jesus no centro. Não você, não qualquer outra coisa, mas o próprio Jesus. Uma vida onde de fato é tudo sobre Jesus. E para isso então nós estamos estudando essa carta, a carta que Paulo escreveu a Filipenses, a igreja de Filipos, né? Uma igreja querida, uma igreja amada, uma igreja importante do Novo Testamento. E nós estamos aqui semanalmente estudando texto após texto, versículo após versículo dessa preciosa carta. E é interessante que é uma carta que o autor era um homem como eu e você, pecador, falho, com seus defeitos, com as suas dificuldades, mas que tinha um objetivo, que tinha um desejo: caminhar em direção a Jesus, buscar uma vida centrada em Jesus. Ele escreve essa carta para uma igreja como a nossa, imperfeita, repleta de pecadores, mas que também estava nesse desejo de caminhar em direção a Cristo, de ser uma igreja centrada em Jesus, de ser uma igreja onde realmente tudo é sobre Jesus. Então nessa carta Paulo encoraja, Paulo exorta, Paulo puxa a orelha, Paulo empurra para frente. Ele vai ensinando, à medida que ele vai ensinando aquela igreja, e sempre apontando para Cristo, sempre apontando para valores, para identidade, para características do que é uma vida centrada em Jesus. Nós estamos lá em Filipenses capítulo 2, nós estamos no capítulo 2 de Filipenses. Eu queria convidar você a abrir lá em Filipenses capítulo 2. Nós não estudamos essa série na semana passada, porque isso é um culto especial de Páscoa. Então nós falamos um pouco sobre a ressurreição de Jesus na semana passada. Estamos retornando então com a série hoje. Por isso então é importante ler todo o trecho, tá bom? Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Vai ser colocado aqui no telão para vocês, do 12 ao 18.
e eu quero ler com vocês o trecho todo. Nós vamos dedicar hoje em especial a partir do verso 14, mas eu quero ler o trecho todo porque tem a ver com o contexto, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E aí entra o verso 14: façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, fala ao nosso coração. Essa oração inicial ela é sempre muito simples, muito direta, mas muito sincera também. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós precisamos ter encontros reais com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, de alguma forma, que o Senhor toque em nosso viver, em nossa mente, em nosso coração, e nos transforme, e nos refaça, e nos coloque, Deus, num perfil e numa imagem de Cristo Jesus. Deus, eu oro por isso, por mim, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, para que hoje à noite seja uma noite de reais encontros com o Senhor, por meio da sua palavra, para que hoje à noite seja uma noite de ouvir o Senhor falando ao nosso coração, por meio das Escrituras Sagradas. Fala conosco, Deus. Eu oro por mim, não permita que eu atrapalhe o Teu agir, pelo contrário, para que eu seja apenas usado pelo Senhor, para que, irmãos, o Senhor possa me usar, Deus, para falar com os meus amigos e com os meus irmãos aqui presentes. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós conversamos há 2 semanas atrás sobre o exercício da fé cristã, sobre o que você precisa saber para você ser alguém espiritualmente saudável. Foi essa a temática há 2 semanas atrás. Nós começamos aqui no verso 12 e começamos a enxergar, a perceber algumas características de alguém que é espiritualmente saudável. Como aquela pessoa que semanalmente vai na academia e ela malha, ela faz dieta, ela tem uma boa alimentação, e essa pessoa ao se exercitar e ao se alimentar corretamente, ela cuida bem do seu corpo, ela tem uma saúde, ela é saudável. Da mesma forma, nós precisamos também trabalhar a nossa salvação. O nosso relacionamento com Deus é algo que tem um início no entendimento do Evangelho, em nossa conversão, mas ele é contínuo e crescente. O nosso entendimento de Deus, das Escrituras, o nosso andar com Deus, é possível você amadurecer, desenvolver. E é isso que Paulo fala aqui no início do versículo 12. E nós vimos então 2 semanas atrás sobre o que você precisa saber para exercitar o seu caminhar com o Senhor, para exercitar a sua salvação. E nós vimos 3 pontos, estão lembrados? Nós vimos que, em primeiro lugar, é você compreender que não é uma opção. Aqueles que foram chamados por Cristo não escolhem crescer ou não, devem crescer. Mas não só isso, você trabalha na sua salvação e não para a sua salvação. A gente estabeleceu muito bem isso, tá bom? A salvação é pela graça, é um presente de Deus, você não faz nada para merecer, mas uma vez que você ganha isso, você trabalha por desenvolver. Então é trabalhar a sua salvação e não para a sua salvação. E vimos que não é uma tarefa solitária. Vimos que o próprio Deus está conosco. Vimos que é o agir do próprio Deus, Ele realiza isso em nós. São esses os 3 passos que nós vimos há 2 semanas atrás. E então, nós começamos a perceber as evidências. As evidências. Porque quando alguém começa a fazer dieta e vai para a academia, regularmente, entra no exercício físico, começa a correr, faz pilates, vai para o crossfit, quando ele começa a cuidar da sua saúde, se exercitar, com o passar do tempo, é natural que se torna perceptível, não é verdade?
Você olha e fala, rapaz, você emagreceu. Ah, você acha? São seus olhos, não é assim que funciona? A pessoa começa a perceber. A barriguinha começa a diminuir, certo? O braço às vezes começa a ficar um pouco mais forte. É perceptível que aquela pessoa está se cuidando, está exercitando. Da mesma forma, a fé cristã, uma vez nós estamos trabalhando por desenvolvê-la, também é perceptível. E nós começamos a ver, há 2 semanas atrás, as evidências de que você está trabalhando e sendo trabalhado. Tá bom? E a primeira evidência que eu também vi 2 semanas atrás, pode colocar para mim aí, foi essa. Uma vida marcada pela ausência de reclamações e discussões. Essa era uma das evidências claras de alguém que está sendo habitado pelo Espírito Santo e trabalhado por Ele, e que também tem trabalhado em se desenvolver na caminhada cristã. A ausência de reclamações e discussões, a ausência de mimimi. E passaram-se 2 semanas, e te pergunto, como que foi para você essas 2 semanas? O quanto você reclamou nessas 2 semanas? O quanto você murmurou nessas 2 semanas? Eu lembro bem que, assim que terminou de pregar, naquele domingo, né, nós temos um futebol na segunda, com os meninos, e com as meninas também, deixa até o aviso aqui, o recado, né? Toda segunda-feira nós temos uma galera que joga bola, os meninos jogam futebol ali no centro, as meninas jogam futebol aqui no Glória, então vocês estão convidados para participarem com a gente. E eu lembro que há 2 semanas atrás, quando a gente foi jogar bola, como é difícil jogar futebol e não reclamar. E foi engraçado, porque a gente estava na nossa memória ainda, né? A pregação de domingo, o fazer tudo sem murmuração, sem reclamar. E cara, como é difícil. Como é difícil você correr livre ali, pedindo bola, passa, e o cara não passa, e você falar, Deus te abençoe, que bom que você não passou, né? É difícil, não, é complicado. Então, realmente é uma tarefa difícil. Eu lembro que tem um irmãozinho nosso, não vou dizer o nome, para não expor, tá? Não vou dizer o nome para não expor ninguém, mas tem um irmãozinho nosso que reclamou, né? E eu lembro que daí quando acabou o futebol, a gente começou a brincar com ele, então, pô, você está na mensagem, vai poder ir para o PG semana e compartilhar a tua fara nessa área, que você precisa crescer, né? A gente incentivou ele. E alguém até brincou assim, não, Tiago, você precisa ensinar sobre outra coisa. Eu falei, mas vou ensinar sobre outra coisa, assim, nem essa esse irmão aqui pratica, né? A gente ficou brincando com ele. Mas enfim, como que foi as tuas últimas 2 semanas com respeito a reclamações, com respeito a discussões desnecessárias? Lembre, isso é um bom termômetro de que Deus está trabalhando em você e que você tem se esforçado também para desenvolver a sua salvação. Hoje é dia de continuar. E olhar para o texto e olhar para algumas evidências, tá bom? Mais evidências que o texto nos dá de que nós estamos nos exercitando com a ajuda do próprio Deus, é claro. Então eu quero olhar para a segunda evidência nessa passagem. A primeira de hoje é a seguinte: testemunho vibrante. Olha o que diz o verso 15 aí, leia comigo novamente. Olha o que Paulo diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Queridos, nunca foi fácil viver a realidade da vida cristã. Embora prazeroso, embora extremamente prazeroso seguir os passos do discipulado cristão, seguir os passos de Jesus, nunca foi uma tarefa fácil. Aliás, o próprio Jesus deixou claro para nós de que ir atrás dele, de que seguir os seus passos no caminho do discipulado, ser um caminho de autonegação e de sacrifício. E Paulo inicia aqui no versículo 15, dizendo para aqueles irmãos que o agir de Deus na vida deles, em nossas vidas, nos levaria a uma vida de santidade, a uma vida de impacto, a uma vida de testemunho. Fica claro nas palavras aqui, quando ele diz puros e irrepreensíveis. Essas 2 palavrinhas aqui do verso 15, puros e irrepreensíveis, elas sinalizam para nós os mais elevados padrões que são estabelecidos para que os cristãos possam viver a sua fé em uma sociedade corrompida, em uma sociedade moralmente degradada, em uma sociedade espiritualmente perdida. Essas 2 palavras que Paulo usa aqui, elas estão relacionadas à realidade, à postura de um cristão no mundo. E ele mesmo diz aqui, no mundo esse que é corrompido e depravado. Paulo quer estabelecer de que uma vez que Deus vai trabalhar em nosso coração,
ele vai trabalhar algumas características, mas que serão vividas no plano, na existência de uma sociedade, de um mundo totalmente contrário à existência de Deus. E nesse mundo, nessas circunstâncias, nós temos que nos destacar. É nesse contexto que devemos viver esse testemunho real e vibrante. É interessante que essas palavrinhas que Paulo usa aqui, uma geração, aqui no verso 15, essa geração corrompida e depravada, ele faz uma citação lá de Deuteronômio, capítulo, deixa eu ver aqui, Deuteronômio, capítulo 32. É interessante essa citação. Ele cita Moisés. Moisés usou as mesmas palavras para se referir à sua geração. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo aqui é que no tempo de Moisés, no tempo dele e no nosso tempo, o tempo que vivemos, sempre é um tempo difícil de se viver a realidade da vida cristã, a realidade do andar com Deus. Nós temos a sensação de que parece-me que os tempos de hoje são mais complicados e mais difíceis. Eu, por vezes, já me referi a esse tempo como se fosse um tempo mais difícil de ser cristão do que no contexto aqui de Paulo. E Paulo parece que não pensa assim. Parece-me, usando essa linguagem aqui, ele mostra que no tempo de Moisés era difícil andar com Deus, no tempo de Paulo era difícil andar com Deus, e no nosso tempo hoje, leitores do século 21, também é difícil caminhar com Deus. Uma vez que o pecado entrou no mundo, não existe mais situações fáceis para aqueles que se propõem a andar com Jesus. Era uma geração corrompida em Moisés, era uma geração corrompida no tempo de Paulo, e é uma geração corrompida e depravada também em nosso tempo. Mas é nesse contexto que nós temos esse chamado para esse testemunho real e vibrante. Esse é um exemplo de que Deus está trabalhando em nós, em contextos tão complexos e difíceis, em situações tão complicadas que nós vivenciamos no dia a dia, na escola, na faculdade, na universidade, no trabalho, em casa, na vizinhança, situações tão complexas. Paulo está dizendo que o trabalhar de Deus em nosso coração vai produzir um testemunho, vai produzir uma vida que faz a diferença nesses contextos tão complicados e hostis. A palavra que ele usa aqui, nos convocando ao testemunho vibrante, é a palavra irrepreensível e puro. Irrepreensível, entenda bem, a palavra aqui traz a ideia de alguém sem culpa, alguém que está acima das críticas, alguém que é conhecido por um desejo real de fazer as coisas de maneira correta. A palavra puro aqui, ela remete a alguém de caráter íntegro, alguém sincero, alguém honesto. E a continuação do texto diz que nós agimos assim porque nós somos filhos de Deus. Olha o que ele diz: puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração tão complicada. Em outras palavras Deus nos alcançou, Deus nos transformou, Deus nos deu uma nova vida, uma nova identidade, uma nova filiação. E essa nova identidade tem Jesus no centro, e uma vez que Ele é o centro, a sua vida, a sua postura, os seus valores, as suas escolhas, elas serão de maneira sempre pura e irrepreensível. No meio de uma geração difícil, é verdade, mas pura e irrepreensível. A proposta de um testemunho vibrante é você fazer e buscar fazer o certo para a glória de Deus, para honrar a Deus, mesmo quando ninguém o faz. Um pensador disse certa vez que o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Agora, como é difícil na prática viver essa realidade? Como que é difícil na prática você buscar o caminho correto, não necessariamente o caminho mais fácil. Como é difícil na prática você intencionalmente se posicionar e ter uma postura real que vai agradar a Cristo. Hoje mesmo, interessante como Deus faz as coisas, né? Hoje mesmo eu recebi um vídeo, hoje. Não ia passar agora, eu ia seguir o ponto, mas eu recebi um vídeo de 3 minutos. Um videozinho simples, deve ser um trecho de um filme, não sei que filme que é. Eu não costumo ver muitos filmes cristãos, mas é um trecho bem interessante. E eu queria mostrar para vocês um pequeno trecho desse vídeo, para vocês compreenderem talvez o que Paulo está colocando aqui. Pode passar, coloca para mim, libera o som aí.
Dá mais um toque. É pra você ir até a sala do patrão, Tá bom. certo? Dá pra ouvir? Olá, Sr. Martinez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martinez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martinez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martinez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Joia. Esse vídeo ilustra bem a situação que muitos de vocês talvez passam ou podem passar na caminhada cristã. Viver num mundo corrompido, viver num mundo completamente depravado, vai nos impulsionar muitas vezes a tomar decisões que não são decisões aos olhos do Senhor. E como é difícil nos posicionarmos como esse Senhor desse vídeo e fazer o que é certo, independente das circunstâncias, independente da situação. Eu penso que Paulo, ao exortar, pode voltar, isso. Eu penso que Paulo, ao tratar desse assunto com aquela igreja, ele quer desafiar aqueles irmãos a viverem essa realidade de um testemunho vibrante. E o que é mais interessante nesse verso 15, é que ele mostra que isso é ser como luz no mundo que está em trevas. A linguagem que ele usa é que nós somos como estrelas, que brilham como estrelas no universo.
E é interessante que a linguagem aqui é uma linguagem que aponta para Cristo, porque a luz não é nossa, a luz é o próprio Jesus. E que um testemunho cristão, ele prepara um terreno para que você possa mostrar Cristo na tua vida. Interessante que o testemunho vibrante não é um fim em si mesmo, não é a sua promoção, não é você mostrar para as pessoas o quanto você é correto, o quanto você é ético, o quanto você é direito, não. É com essa atitude você apontar para Cristo, é com essa atitude você iluminar aquele ambiente, mas não com a sua luz própria, com a luz de Cristo. Eu costumo dizer diversas vezes aqui, que um bom testemunho cristão, uma boa conduta, vai dar para você o direito de ser ouvido. O caminhar de maneira diferente no trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar, o caminhar com esse testemunho vibrante, exercitando a sua salvação, te dará o direito, vai fazer você conquistar o direito de ser ouvido. Porque as pessoas vão querer ouvir porque você é diferente, vão querer ouvir porque você faz o que todo mundo não faz, ou ao contrário, porque você não faz o que todo mundo está fazendo. Isso te dará, a partir do teu testemunho vibrante, o direito de ser ouvido, para que você possa falar de Cristo, para que você possa apontar para Ele. Agora, não é só isso que Paulo fala aqui. A terceira evidência do texto, de que nós estamos exercitando a nossa salvação, é uma vida coerente com as Escrituras. Olha o verso 16, retendo firmemente a palavra da vida, parte A aí. Retendo firmemente a palavra da vida. Um terceiro sinal de que estamos em forma com respeito à nossa espiritualidade, é uma vida coerente com a palavra de Deus. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra grega, traz a ideia de segurar firmemente, de observar, de aplicar. Então, retendo firmemente, é a ideia de você não somente observar, não somente segurar firmemente as Escrituras, mas também de aplicar essa realidade na existência humana. Traz a ideia de alguém que busca conhecer, se aprofundar na palavra de Deus, que é a palavra que dá a vida, tá bom? Mas ao mesmo tempo, não um aprofundamento, mas uma prática, uma aplicação. Alguém que está exercitando a fé cristã, alguém que está desenvolvendo a salvação, é alguém que intencionalmente, preste atenção, alguém que intencionalmente procura não só conhecer, mas perceber de que forma a palavra de Deus é aplicada nas mais diversas realidades. Eu já disse aqui uma vez e volto a repetir. Sabe o que é sabedoria? Sabe o que quer dizer buscar sabedoria ou agir com sabedoria segundo as Escrituras? Eu vou responder. Buscar sabedoria nada mais é do que você pensar biblicamente em todas as situações da vida. Você ser alguém sábio é você ser alguém que pensa biblicamente em todas as situações da vida, em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, em todas as decisões, em todas as escolhas, você consegue pensar biblicamente. Por quê? Porque você retém firmemente a palavra das Escrituras, a palavra que dá a vida. Deixa eu te ajudar. Eu quero te ajudar e colocar aqui algumas situações do cotidiano, que talvez envolvam as nossas situações, as nossas vidas. E de alguma maneira talvez bem prática, tentar ajudá-los de como que a gente pode aplicar as Escrituras nos contextos mais variados da Bíblia, aplicando esse contexto aqui. Como que é viver de maneira coerente nas decisões mais, talvez do cotidiano, mais comuns da vida. Por exemplo, eu quero fazer um quiz com vocês. Quero mostrar um quiz, nesse quiz eu quero ver se vocês de fato conseguem aplicar esse contexto aqui, esse contexto de, obviamente, você ser coerente com as Escrituras. Vamos lá, a primeira situação é essa. Deixa eu até abrir aqui para poder enxergar, porque eu acho que vai ficar longe aí para mim. Você tem 16 anos, tá bom? Você tem 16 anos. E você queria sair com seus amigos para um restaurante uma sexta-feira à noite. Tá bom? Você é um adolescente, tem vários adolescentes aqui hoje à noite. Seus pais disseram não. O que você deveria fazer? Você quer sair, tá bom? A galera marcou, e aí seus pais dizem não. Mas por que, pai? Simplesmente não. Às vezes os pais dão uma dessa de vez em quando. Dizem não, por dizer não. Tá? O que você deve fazer? Qual seria uma resposta coerente com as Escrituras nessa situação? Difícil? Eu vou ajudar, vou dar algumas opções para você, tá bom? Opção A.
Você vai gritar com seus pais e dizer para eles que eles são pais que não servem para nada. Tá bom? Vai fazer o teu showzinho particular, vai gritar com eles, eles não são pai que serve para nada, babá. E aí você fala assim, né? Mas mãe, todo mundo vai. E que sua mãe diz, mas você não é todo mundo, não é assim que funciona, né? Beleza, essa é a opção A. Opção B. A opção B é o seguinte, você fica com raiva dos seus pais, e você vai então para o Instagram, e faz um textão no Instagram, tá bom? Acompanhado de uma selfie com uma cara triste e hashtag chateado, tá bom? Essa é a segunda opção. Eu ia botar Facebook, mas os adolescentes não usam mais Facebook, eles estão lá no Instagram, né? Por causa de vocês, pais. Vocês são os culpados. Pais, avós, vocês entraram no Facebook, espantou a galera jovem de lá, tá bom? Se você tem mais de 40 anos, não faça uma conta no Instagram, estou brincando, não é isso. Beleza? Essa é a opção B. Será que seria isso? Opção C. Você desobedece seus pais e vai escondido. Essa é a opção C, tá bom? Será que seria essa a resposta coerente com as Escrituras? Talvez pode dizer assim, não. Antes está em obedecer a Deus do que aos meus pais. E Deus mandou eu ir. Vai lá, pode inventar uma coisa assim e ir, né? Opção D. Você obedece os seus pais, você vai para o seu quarto e ora para que Deus use momentos como este para te ensinar sobre a obediência de Jesus. E pedir para que Deus te ensine a se alegrar mesmo quando sua vontade não é feita. Parece bom. Bom. E a opção E, você finge um desmaio. Opção, tá? Você finge um desmaio, aí às vezes pode se resolver a partir disso. Embora eu acho que não é uma boa ideia, ela não vai deixar você sair do mesmo mais ainda, tá? Qual seria talvez nessa situação para um adolescente? Qual seria nessa situação ele ser coerente com as Escrituras, a palavra de Deus? Qual? D. D de dado, certa resposta. Fácil? Não, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas esse é um sinal de que você, adolescente, está sendo trabalhado por Jesus, que Jesus está trabalhando em você, e que você também está querendo se desenvolver e progredir na sua fé cristã. Não, não é fácil, mas é possível. Eu lembro bem que quando eu tinha 16 anos, já 16 anos, aliás, a idade desse adolescente aqui, essa história é fictícia, tá? Não é minha história não, é fictícia, tá bom? Mas eu lembro bem que eu tinha aprontado alguma coisa, eu não sei o que eu tinha aprontado, e eu fiquei de castigo. E o castigo era que eu não ia poder ir na festa de uma amiga, de aniversário. Uma festa muito legal, de gente cristã, de amigos cristãos, era um grupo muito saudável de amizade que eu tinha, galera que amava Jesus, que servia Jesus comigo no acampamento. Ele ia fazer aniversário em São Paulo, e todo mundo ia, e eu fiquei de castigo, eu não podia ir com 16 anos. E pior, meu castigo não foi só não ir na festa, eu não lembro o que eu fiz, acho que foi sério, tá? Porque além de não ir na festa, eu tive que ir atrás de casa, eu morava num condomínio e atrás de casa era só mata, era um morro, e capinar esse morro. Olha que loucura, cara. Cruel, né? Não só ir na fé, mas tem que capinar, né? Eu lembro que eu fiz buracos enormes no chão, assim, de raiva, né? Arrancava mato, arrancava tudo de raiva, mas ao mesmo tempo foi muito legal poder, naquele capinar ali, Deus tratar o meu coração, sobre obediência, sobre alegria, sobre submissão aos pais, né? E tive que capinar bastante, que não foi fácil, mas foi algo proveitoso. É possível a gente caminhar pela letra D. Mas vamos lá, não vamos ficar só nisso não. Outra pergunta para vocês. Você e sua esposa entram numa discussão sobre o fato de você, marido, e agora complicou, hein? Agora começou a complicar. Querer adicionar um dia mais de futebol na sua agenda semanal, né? Além das outras 2 noites já existentes, que você já dedica a isso, né? O que você deveria fazer? Vocês estão discutindo, você já tem 2 noites, você quer uma terceira, quer uma quarta, começam a discutir sobre isso. O que você, marido, deveria fazer, marido cristão? Opção A, gritar com a sua esposa, dizendo que você precisa praticar esportes como um escape da pressão do dia a dia. Opção B, se fazer de vítima da vida, do trabalho, das circunstâncias, e falar que merece ter tempos de alegria com os amigos, no videogame, e por aí vai. Você é uma vítima, você tem que trabalhar demais, sai de manhã, volta à tarde, você está muito cansado, você precisa desse tempo de escape com os amigos. Essa seria. Opção C, seria não conversar mais sobre o assunto,
Ignorá-la e mesmo assim, porque você é dono do seu próprio nariz? Finge que não aconteceu, finge que esqueceu da conversa e vai do mesmo jeito? É uma história fictícia, tá, gente? Fictícia. Opção D. Você lembrar que como discípulo de Jesus, você tem que amar a sua esposa sacrificialmente e estar disposto até mesmo a morrer por ela. Isso implica em você dedicar o seu tempo livre para a sua família, para a sua esposa. Você deve orar para que Deus te faça um homem de verdade e não um moleque birrento. Será que seria isso? Opção E. Fingir um desmaio. Você finge um desmaio e acaba a discussão ali, né? Tá. Qual que é a resposta, gente? Opção D, né? Difícil. Sim, difícil. É difícil amar sacrificialmente nossas esposas. Sim. É difícil abrir mão dos nossos próprios interesses para cuidar do outro, do próximo. Quando o próximo é a nossa próxima esposa, sim, é difícil. Mas é isso que acontece quando alguém está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que é viver de maneira coerente com as Escrituras. Outra pergunta aqui. Deixa eu acelerar para não ter que terminar isso rápido. Você tem 21 anos, está namorando e se sente tentado a ter relações sexuais com a sua namorada. O que você deveria fazer? Tá? A ideia do 21 anos aqui é simbólico. Pode ser 18, pode ser 25, é simbólico a ideia, tá? A. Saber que deve tomar todos os cuidados necessários para um sexo consensual e seguro. Desde que seja seguro, está valendo? É isso? Será que é isso? B. Por ser, entre aspas, cristão, você não pode fazer sexo. Mas isso não impedirá você de ultrapassar todos os limites sexuais, desde que não vá às vias de fato. É isso? O sexo, para valer, não pode, mas a gente pode aqui, papá, um negocinho mais pentecostal, imposição de mãos, muita língua, né? Será que é isso, né? Um pouquinho mais quente o negócio. Opção C. Orar a Deus junto com a sua namorada, para que Ele ajude vocês a o honrarem acima de tudo, reafirmando as verdades bíblicas de que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto de casamento. Enquanto oram por isso, vocês juntos lutam, né, e fogem juntos de toda a possibilidade de pecado nessa área. Opção D, você finge um desmaio. Essa sim acho que funcionaria bem, tá bom? Está sendo tentado, né, finge um desmaio e fica melhor. Melhor fingir um desmaio do que pecar contra o Senhor, né? Parece-me que a resposta bíblica seria a resposta C. Parece que o ser coerente com o trabalhar de Deus na sua vida, o ser coerente com as Escrituras Sagradas, seria a opção C. Por último, deixa eu rapidamente aqui terminar, a última pergunta. Você está em casa, recebendo amigos, e o seu filho de 3 anos, também é simbólico isso, tá? Não tem nada a ver com alguma experiência. Pede para comer chocolate antes do almoço. É um almoço de amigos, seu filho quer fazer chocolate. Após você dizer não, o seu filho começa a gritar, jogar os pratos e copos no chão, começa a bater na cara da mãe. O que você deveria fazer? O que você deveria fazer? Tá bom? Mais uma vez, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Tá bom? Opção A. Fingir que nada está acontecendo. Dar um sorriso amarelo para as visitas e mudar de assunto. Né? Os moleques estão lá batendo na mãe, a mãe sorrindo. Não foi nada, e muda assunto. Vai chover, né? E por aí vai. Opção B. Começa a dar desculpas para o comportamento do seu filho. Não, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele fica muito tempo na escola, porque ele fica pouco tempo na escola, porque ele é baixo, ele é alto, ele é gordo, ele é feio, por aí vai, né? E dá desculpas, e dá o chocolate para ele parar de te bater, pelo menos, e fazer escândalo, dá o chocolate logo para a criança, dá a barra toda, enfim, por aí vai. Opção C, você grita com seu filho de forma que assuste suas visitas e bate na cara dele também, né? Mas, paz, começa lá, né? Será que seria essa a opção? Essa seria a opção real em alguns casos, né? Vai saber, né? Tem o real, né? O ideal e o real, né? Opção D. É grande, mas opção D, vamos lá. Pede licença para suas visitas e levar o seu filho para o quarto para conversar.
Aí você explica para o seu filho como que a atitude dele está desagradando a Jesus. E você disciplina o seu filho em amor. E após a disciplina, você ora com o seu filho para que ele peça perdão a Jesus, junto com você, e oriente o seu filho a pedir perdão a todos. E você repete o processo quantas vezes forem necessárias. Ou opção E, você finge o desmaio, né? Que eu acho que caberia bem nessa situação também, né? E até achar que teu filho te nocauteou, fica tudo certo, né? É difícil, não, mas o que seria viver de maneira coerente com as Escrituras, situações como essa? Opção D. Difícil, sim, eu tenho um filho de 3 anos, que graças a Deus nunca bateu na mãe, graças a Deus. Mas não, talvez não porque ele não quis, porque o coraçãozinho dele é complicado. Mas o viver de maneira coerente com o Evangelho, é viver de maneira coerente com as Escrituras, isso é um sinal de que Deus está trabalhando em você. O querer viver de maneira coerente com esse livro sagrado, o querer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, para a sua profissão, para o seu namoro, para os seus relacionamentos, para a criação de filhos, para casamento, tudo isso é viver de maneira coerente com as Escrituras. Tudo isso é um sinal de que você está se exercitando espiritualmente. É isso que Paulo está falando aqui. Coerência com as Escrituras sagradas. E para fechar, preciso terminar, 38 minutos. Pode passar para mim. A última evidência de que nós estamos sendo trabalhados por Jesus é a certeza do engajamento na missão de Jesus. Olha o que diz na continuação do verso 16 e o verso 17. Assim, no dia de Cristo eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo está orgulhoso aqui por fazer parte de algo que ele tem certeza que é o seu chamado, que é a sua missão. Ele usa a linguagem de uma corrida em direção a um alvo, e ele sabe que ele está correndo certo em direção ao alvo correto, que é o próprio Jesus. Ele está convicto que não está se esforçando inutilmente, porque ele tem a plena convicção de que ele faz o que Deus quer que ele faça. Ele está engajado na missão de Jesus. No verso 17, ele usa uma linguagem meio estranha aqui, oferta, bebida, que papo é esse? É uma alusão à sua própria morte. Lembra, Paulo estava preso, e ele mais uma vez faz uma alusão à possibilidade de morrer, e ele diz que a sua morte seria como um sacrifício a Deus, e ele alegremente fala sobre isso, porque ele entende que isso poderia fazer parte da sua missão, que era de servir a Cristo, que era de encorajar os outros. Lembra, ele preso, lembra disso? Ele estava preso, e o mundo cristão na época ficou comovido com a sua prisão, e começou a pregar o Evangelho com mais amor. O Evangelho começou a avançar, mesmo com Paulo preso. Imagine com ele morrendo. As pessoas motivadas por aquilo iriam se entregar mais, iriam viver mais intensamente aquela realidade, porque isso contagia, isso constrange. Quando a gente tem alguém no nosso meio, que é um cristão exemplar, que dá um passo de fé, que vive realmente a missão, e você está próximo dessa pessoa, você se sente constrangido e de alguma forma impelido a querer ser como ela. Essa era a missão de Paulo, e ele desafia todos nós também a ter a mesma missão. Para fechar aqui, interessante que ele diz que no dia de Cristo, o verso 17, não é isso? No dia de Cristo, é uma referência à volta de Jesus. E ele diz que ele vai se alegrar, ele diz que ele vai estar orgulhoso, porque ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Isso é muito legal. Eu quero fechar nesse ponto, pessoal, porque você precisa ter a certeza de que Deus te colocou aonde você está hoje. Seja na escola, no ensino médio, fundamental, alguns aqui, seja numa universidade, no trabalho, num estágio, ou até mesmo em casa, no contexto contexto residencial, não interessa onde, mas que Deus te colocou aonde você está. Não para fazer simplesmente uma graduação, não apenas para se preparar para um Enem ou concluir o ensino médio, não para simplesmente desempenhar a sua profissão e ganhar o seu dinheiro no final do mês, mas que Deus te colocou onde você está, para que você participe da missão dEle. Eu já falei isso e volto a repetir, todos nós aqui, sem exceção, somos missionários.
missionários urbanos. E Deus nos colocou onde você está para fazer a diferença, para ser luz, para ter um testemunho revigorante, para apontar para Cristo. Isso é um sinal de que você está se exercitando. Uma citação muito legal do Mark Driscoll, ele diz o seguinte, olha: ser cristão literalmente é ser um pequeno Cristo. É imperativo que os cristãos sejam como Jesus e vivam livremente dentro da cultura, ao mesmo tempo em que sejam missionários tão fiéis ao Pai e ao Evangelho, quanto Jesus foi na sua época e espaço geográfico. Você consegue imaginar que exercitar a sua salvação é reavaliar constantemente onde está a sua vida com respeito à missão de Jesus? É avaliar constantemente se você realmente está fazendo aquilo que Jesus quer que você faça. Você consegue imaginar que quando Jesus voltar, você estiver face a face com Ele, e puder conversar talvez pela primeira vez com Jesus, e Ele virar para você e perguntar: e aí, como é que foi? E Ele vai perguntar, obviamente, já sabendo a resposta, é claro, mas se Ele perguntar porque Ele quer conversar contigo, pergunta: como é que foi? E aí, o que você vai dizer? Já pensou você falando para Jesus: Jesus, poxa Jesus, que bom encontrar contigo aqui, mas ao mesmo tempo foi tão bom lá, Jesus, poxa, eu corri atrás de tanta coisa, sabe? Eu trabalhei pra caramba, eu juntei uma grana, eu consegui uma formação legal, poxa, eu consegui comprar um monte de coisa. Poxa, Jesus, meus filhos se formaram, um foi engenheiro, outro foi médico. Jesus, eu corri atrás de tanta coisa. Foi tão bacana o tempo lá. Mas talvez nas palavras de Paulo, tudo isso, embora seja coisas muito legais e importantes, se for só isso, meu amigo, você correu inutilmente. Nas palavras de Salomão, você correu apenas atrás do vento. São coisas importantes, claro que são. Mas se for só isso que resumiu a tua existência, quando nós exercitamos a nossa salvação, a resposta a essa pergunta seria: pô, Jesus, foi tão bom eu poder trabalhar, trabalhei demais, juntei uma grana, comprei coisas, estudei, cuidei dos meus filhos, me engajei, mas o mais importante, eu me engajei na missão do Senhor. Eu fiz discípulos, eu vivi as verdades do Evangelho, eu trabalhei naquela empresa que o Senhor me colocou como missionário do Senhor, eu vivi e falei daquilo que o Senhor fez por mim, eu como uma luz, como um holofote, eu apontei para o Senhor, eu me engajei na tua missão, eu trabalhei a verdade, eu conquistei as coisas que são muito legais, eu tive bens, isso é tudo muito bom, eu criei meus filhos, isso é fantástico, mas o mais importante é que eu me engajei na tua missão. O mais importante é que a salvação que o Senhor me deu de graça, eu trabalhei por desenvolvê-la. Eu fiz a diferença, eu fui um missionário do Senhor todo o tempo em que eu vivi. No fim, queridos, é isso que vale a pena. É a certeza de que você está dedicando tempo, recursos, dedicando a sua vida naquilo que vale a pena, a missão de Jesus. Missionário não é aquele cara que larga tudo simplesmente e vai lá para a janela 10 para o 40, para a China, para a África, sabe lá para onde. Isso também é um missionário. Isso também deve ser louvado, esse cara também deve ser honrado e sustentado, claro que sim. Mas eu e você precisamos engajar na missão de Jesus aqui, hoje. No teu contexto de trabalho, na tua faculdade, na tua escola, aqui nessa igreja. Essas são as evidências de uma vida espiritualmente saudável. Coloca o slide final. Uma vida marcada pela ausência de reclamações e discussões, um testemunho vibrante, uma vida coerente com as Escrituras e a certeza do engajamento na missão de Jesus. Sabe quando você está num programa de emagrecimento e chega alguém para você e faz aquela pergunta: você emagreceu, não? E você fica todo feliz porque ficou claro, ficou evidente de que você está progredindo. Como seria legal essas evidências do trabalhar na sua vida espiritual ser algo perceptível para outras pessoas? Meu desejo, a minha oração por todos vocês aqui é que essa listagem aí sejam alvos da sua oração a partir de agora. E para que essas características sejam encontradas no seu agir, nas suas atitudes, para a glória de Jesus.
E que talvez em breve vai ter teus amigos aqui do seu lado, cultuando a Jesus com você. Porque Deus usou a sua vida, o seu exemplo, o seu testemunho e a sua fala para levá-la até a Cristo. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Baixa a cabeça e fecha teus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de escutá-la. Pelo privilégio de poder estudá-la, Deus, e compreender a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, nós precisamos do Senhor, porque é o teu agir em nós. Nos ajude, Deus, a desenvolver a nossa salvação, a exercitar, Deus, o nosso caminhar com o Senhor, e para que seja algo visível, perceptível aos olhos das pessoas que convivem com a gente. Senhor, eu oro por essa igreja, por essas pessoas que me ouvem essa noite. Ensine, Deus, a cada um o engajar na tua missão. E para que o teu reino possa crescer a partir, Deus, de missionários que amam a Jesus e que estão espalhados pela cidade, vivendo a realidade do teu reino, sendo coerente com as escrituras sagradas, se engajando intencionalmente na missão que o Senhor tem para cada um de nós. Esse é o meu desejo, Senhor, essa é a minha oração. Trabalhe, Deus, e nos ajude a trabalhar a nossa salvação, para a honra e glória do Senhor. Em Jesus que nós oramos, amém.